Olá, eu me chamo Sabrina Sara, sou do Edificando o Reino. Estamos fazendo estudo de uma série devocional sobre os personagens femininos da Bíblia. Áudio anterior, nós falamos sobre Sara, a esposa de Abraão, e como falar de Sara sem citar a sua serva egípcia Agar. Então, hoje Agar será o nosso alvo de estudo. A escrava egípcia e amarga rival de Sara tinha algo a seu favor que sua dona jamais desfrutara. Uma revelação pessoal de Deus que interveio amorosamente para ajudá-la, não apenas uma, mas 2 vezes. Isso aconteceu quando ela estava sozinha e com medo, sem uma moeda sequer. Mas isso já é adiantar a história. Você talvez se lembre de que Abraão, a quem reverenciamos como o pai da fé, mostrou pouca evidência disso quando ele e Sara entraram no Egito pela primeira vez para escapar da fome em Canaã. Certo de que os egípcios o matariam no momento em que vissem a sua formosa esposa, aconselhou Sara a dizer que era sua irmã. O faraó logo acrescentou Sara a seu harém e recompensou Abraão com muitos camelos, ovelhas, bois, jumentos e servos. Deus, porém, castigou o faraó por seu engano involuntário de modo tão rigoroso que, ao descobrir que Sara era, na verdade, mulher de Abraão, ele suplicou aos 2 que deixassem o Egito com todos os seus pertences. Agar fazia provavelmente parte dos despojos que Abraão e Sara levaram com eles, um presente que mais tarde só os prejudicaria. Mesmo assim, das 3 pessoas envolvidas no plano de tornar Agar mãe substituta, ela foi talvez a única inocente, uma escrava com pouco poder para resistir. Para Agar conceber o herdeiro de Abraão, ela precisava não só tornar-se concubina, mas também esposa de Abraão. No momento em que Sara elevou Agar a tal posição, ela abriu a porta para a catástrofe espiritual. Logo que descobriu a sua gravidez, ela começou a se mostrar insolente com sua senhora. Uma atitude nada inteligente de uma jovem estrangeira contra uma mulher respaldada pela afeição do marido. Sara tornou a vida tão difícil para Agar que ela fugiu para o deserto, uma decisão inesperada para uma jovem grávida tão longe de casa. Ela não tinha andado muito quando ouviu uma voz chamando-a. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. Gênesis 16:8. A seguir, como que para suavizar a ordem, vieram palavras de incentivo. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Gênesis 16:11. Agar não discutiu e voltou imediatamente. A palavra de Deus penetrou a aridez de seu coração como uma fonte fresca alimentando um oásis no deserto. A escravidão, a amargura, a ansiedade pelo futuro, Deus vira isso tudo. Ele conhecia a criança em seu ventre e deu-lhe o nome de Ismael, que significa Deus ouve. No futuro, quando Agar abraçasse o filho, observasse as suas brincadeiras ou preocupasse com o seu futuro, ela se lembraria de que Deus estava perto deles, atento ao choro da criança. Não é de admirar que tivesse respondido à voz que se dirigiu a ela no deserto, chamando o Senhor de Deus que vê. Cerca de 16 anos mais tarde, Agar viu-se de novo no deserto, dessa vez por força e não por escolha. Cada vez mais ressentida, Sara expulsara Agar e o filho de casa. Morrendo de sede, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou, incapaz de presenciar sua agonia. Seu choro logo foi interrompido pela voz de um anjo. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Gênesis 21:17. Com isso, o anjo abriu os olhos de Agar e ela descobriu um poço de água ali perto que salvaria a vida do filho. O poço veio a chamar-se Beer-lahai-roi, ou o poço do Deus vivo que me vê. A última referência a Agar no Antigo Testamento menciona que ela está vivendo no deserto de Parã, na península do Sinai, ocupada em buscar uma esposa para Ismael e, portanto, um futuro para o seu filho.
Deus abriu um caminho no deserto para uma mulher sozinha e seu filho, sem amigos, sem família, sem recursos. Ele viu, ouviu e foi de fato fiel. A escravidão era uma prática comum na cultura do Oriente na antiguidade, tão corriqueira que a lei de Deus continha provisão para sua prática segura e justa, mas não para sua anulação. Os escravos eram obtidos de várias maneiras. Prisioneiros de guerra tornavam-se escravos, especialmente mulheres virgens. Homens, mulheres e seus filhos eram escravizados em pagamentos de dívidas. Escravos podiam ser comprados e algumas vezes a escravidão era voluntária, como no caso de um servo libertado que permanecia na servidão para ficar com a mulher a quem amava. Agar, uma egípcia, tornou-se provavelmente escrava de Abraão e Sara quando eles deixaram o Egito. Ao deixar sua terra natal, mostrou-se útil e confiável, tornando-se então criada de Sara, uma posição de certa importância na casa. Sara deve ter tido certa confiança e talvez até afeto por Agar, quando quis que fosse a mãe substituta de seu filho. Tais práticas eram comuns naquela época. As mulheres estéreis insistiam com os maridos para coabitarem com as suas criadas, a fim de ganhar um filho e herdeiro para a família. As escravas passavam muitas vezes a ser concubinas ou esposas do senhor, ou de um de seus filhos. Seus filhos tornavam-se propriedade e algumas vezes herdeiros dos senhores. Como escravas, elas não tinham escolha. Estavam sozinhas, sem quaisquer direitos e sem ninguém para defendê-las. Muitas mulheres hoje ocupam uma posição semelhante à de Agar. Talvez não sejam escravas de nome, mas estão em posição de fraqueza, sem ter quem as defenda. Ninguém, exceto Deus. O mesmo Deus que defendeu Agar e que ouviu o choro do filho dela no deserto, ouve o clamor das mulheres desamparadas e de seus filhos hoje. Quando estamos mais fracas, Deus está pronto a interferir e dizer, como disse a Agar, não temas. Uma mulher magra está encolhida no assento do motorista do carro. Tapa os ouvidos para não ouvir o choro do filho no banco de trás. A criança está com frio. O marido havia abandonado a ela e ao filho 2 meses antes. Por não ter recursos, logo ela foi despejada do apartamento em que morava. O carro é agora seu único lar. Há tempos secou a última gota de gasolina e o interior do veículo, já bem gasto, oferece pouca proteção contra o vento de inverno lá fora. Essa Agar dos tempos modernos não está mais longe das promessas de Deus do que a de antigamente, quando derramava a tristeza de seu coração a Deus no deserto. Deus vê seu sofrimento como viu o de Agar. Embora possa não ter vivenciado circunstâncias tão desesperadoras como as de Agar ou as de sua contraparte moderna, talvez você tenha experimentado ocasiões na vida que a fizeram temer o futuro. Se estiver vivendo num deserto de pobreza ou de solidão, as promessas, o amor e a proteção de Deus continuam tão disponíveis a você agora como estavam para Agar. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. O que me consola na angústia é isto, que a Tua palavra me vivifica. Salmos 119:50. Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A Tua destra me salva. Salmos 138:7.